Rádio Ramá. Web Rádio Ramá. Só Jesus. Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Algumas mulheres podem ser mais amargas do que a morte. Bem, vamos procurar entender isso. Está escrito na Bíblia, em palavras do Salomão. Em Eclesiastes, no capítulo 7, a partir do versículo 23, ele diz: tudo isso eu experimentei pela sabedoria, e disse, tornar-me-ei sábio. Mas acontece que a sabedoria estava longe de mim. Então eu me apliquei a conhecer, investigar e a buscar a sabedoria e o meu juízo de tudo. E a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez é loucura. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. É a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá diante dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Vamos procurar entender isto. Salomão, mais adiante, ele diz que conheceu 1000 mulheres e não achou nenhuma do gosto dele. Então ele podia ser considerado um especialista em mulheres, examinou, conviveu e teve intimidade com 1000 mulheres. Um exagero, isso está registrado na Bíblia, não para a honra e glória de Salomão, mas para que a gente conheça o que é a natureza humana, de uma insaciabilidade muito grande. O ser humano gosta de querer mais e mais, é a sanguessuga, dá, quer sempre mais, uma ganância insaciável. Então, Salomão é uma expressão disto. Com toda a sabedoria que ele tinha debaixo do sol, que não servia para nada, para a salvação eterna, mas ele entendia da vida. E nesse aspecto específico, quando ele fala de mulheres, ele examinou o coração das mulheres. Evidentemente, do ponto de vista de satisfação do homem, aquelas mulheres que foram examinadas eram mulheres que queriam a intimidade dele, queriam agradar a ele, e ele então examinou. Ele diz que examinou e encontrou. Algumas delas, o Salomão não tinha o mínimo discernimento espiritual para entender que isso é um demônio. Pombagira, por exemplo, uma mulher cujo coração são redes e laços e as mãos são grilhões. Ele queria dizer o seguinte: uma mulher, uma Dalila que destruiu o Sansão, uma mulher dessas endemoniada com uma pombagira, um espírito de sensualidade, ela conquista um homem, amarra, enlaça esse homem e acaba escravizando esse homem. É o que a Dalila fez com o Sansão. E pelo jeito o Salomão experimentou isso também, porque a Bíblia diz que ele se deixou enredar por muitas mulheres estrangeiras que amarraram o coração dele, levaram Salomão a segui-las em adoração a ídolos. Depois Salomão seguiu a religião delas, obedecendo aqueles demônios. Elas destruíram a vida de Salomão. Várias delas com a força dos deuses delas, em outras palavras, dos demônios que estavam com elas. Mas o Salomão, não tendo discernimento acima do sol, ou seja, nada espiritual, ele não conseguiu, com toda a sabedoria que tinha, vencer a força daquelas mulheres. Quando ele diz, achei uma coisa mais amarga do que a morte,
essa expressão é misteriosa também. A morte de quem? Da mulher? Dele? A morte de outros? No Antigo Testamento, a morte de inimigos era coisa boa para ser celebrada. Ninguém ficava triste quando o inimigo morresse, mas a morte da própria pessoa era sem esperança para depois, para o futuro após a morte. Então, o que ele quis dizer? Uma coisa mais amarga do que a morte. Provavelmente ele quis dizer o seguinte: uma mulher enfeitiçando o coração de Salomão através da sensualidade, com algum demônio de sensualidade amarrando, tornou o Salomão escravo, e um espírito de morte se apoderou dele e ele sentiu as amarras. Ele queria se soltar, mas as mãos daquelas mulheres pareciam grilhões. Grilhões são cadeias que prendem a pessoa. Ele se sentia amarrado, preso, escravizado. Hoje é fácil a gente discernir espiritualmente isto. É a pessoa oprimida ou possessa por um demônio. Quando um homem está debaixo do efeito de uma mulher com pombageira, um espírito de sensualidade que amarra o coração do homem, ele humanamente fica sem forças para resistir. Nós temos um exemplo claro na Bíblia do que a Dalila fez com o Sansão. O Sansão, com toda aquela força, foi subjugado por uma mulher que se encaixa bem nesse perfil descrito aqui pelo Salomão. E o Salomão, então, alertando, ele escreveu o livro de Eclesiastes para alertar os outros, principalmente os jovens rapazes. E é claro que isso aqui não diz respeito ao crescimento de uma jovem, uma moça buscando um casamento digno, não. O Salomão estava num esquema de profissionalismo. As mulheres dele eram todas interesseiras, eram mulheres que disputavam sensualidade e usavam da força de espíritos estranhos, demônios, para conquistar o coração de Salomão e conquistar vantagens em cima das outras. Era uma disputa, mulheres profissionais. O padrão bíblico não é este, é de uma mulher com um homem casando-se em pureza para agradar a Deus. Então, quando você lê a história de Salomão, isso choca, confronta, mas é para isso mesmo que Deus deixou essas passagens registradas. Não é para a gente seguir o exemplo de Salomão, não é para tomar como referência a Salomão para ser seguido, nada disto. É para nós nos alertarmos. No que ele disse, nós sabemos que é verdade, mas como existem mulheres de coração amargo, mulheres maliciosas, também existem homens maliciosos, possessos de espíritos de sensualidade, conquistadores baratos que dão em cima das mulheres, que destroem casamentos para satisfazer a vaidade deles, porque eles querem aquela mulher. Também existem demônios que entram nos homens para atacar as mulheres e destruir a vida de mulheres, às vezes mulheres puras. Tudo isso existe debaixo do sol, mas o Salomão não tinha o discernimento, apenas ele sabia que era um perigo para os jovens homens. Ele alertava, cuidado com esse tipo de mulheres. Mas evidentemente fica para nós o alerta quanto ao caso diferente para as mulheres. Cuidado com homens que têm boa conversa, que são agradáveis, atraentes e sensuais. Eles não querem compromisso, não querem cuidar da mulher, não querem se casar direito, eles querem se aproveitar sensualmente da mulher. Então, moças, cuidado. Jovens, procurem manter a virgindade para um casamento dado por Deus. Procurem evitar cair nas mãos
de homens desse jeito, irresponsáveis, homens empurrados por demônios de sensualidade. Então esses alertas ficam para nós, e a área sentimental é uma área que dói muito na pessoa. Existem pessoas que estão sendo atacadas na sua área sentimental, mas elas precisam cair em si. Elas estão sendo hipnotizadas por demônios. Elas estão assistindo novela demais. Essas pessoas estão na internet frequentando sites de relacionamento e caindo na conversa de pessoas interesseiras, e estão a ponto de oferecer a sua pureza, a sua vida, e negarem o Senhor, indo para o pecado e destruindo a sua vida. Nesse aspecto, a pessoa corre o risco de morte eterna, porque por causa de uma área sentimental, ser levadas pelo coração, induzidas por demônios de sensualidade, pessoas estão correndo esse risco de morte eterna. Isso Salomão não entendia, mas o restante da Bíblia nos ensina: cuidado com a tentação. Faça como José, lá na casa do Potifar. Fuja quando aparecer uma mulher assim, insinuante. Mulher, moça, serva de Deus, não seja ingênua. Fuja quando aparecer um jovem assim, sem compromisso, preguiçoso, que não trabalha, mas que é sensual e só com conversa quer conquistar. Cuidado com homens desse tipo também, levados por demônios de sensualidade. Cuidado com a sua área sentimental. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Procure ter um coração puro e fuja de insinuações de pessoas espertas, cuja conversa parece uma tentação diabólica. Comece a discernir isso logo e fuja. Até mesmo mulheres já separadas, divorciadas, viúvas, homens também, fujam dessa tentação que Satanás sempre quer trazer para os cristãos.